Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Coprosti, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Então, se você está assistindo este canal pela primeira vez, eu gostaria de lhe convidar para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube para receber automaticamente todos os conteúdos que serão produzidos daqui para adiante. E se tiver interesse e quiser fazer uma pesquisa, temos lá as playlists no nosso canal com todos os vídeos que foram produzidos até o momento e aonde estão separados por determinadas categorias. Para vocês que já são nossos seguidores, nosso muito obrigado por estarem conosco, por enviarem sugestões de pauta, comentários, críticas, tanto pelo nosso Instagram que está aqui, como aqui embaixo do próprio canal. Então estamos abertos para receber vossos comentários, para receber inclusive sugestões de pauta, porque muitas vezes vocês têm alguma dúvida que seja do interesse seu e da coletividade, porque nem sempre o assunto é exclusivamente seu, mas em certos casos é. E quando a gente detecta que é um caso muito pontual e muito específico, muito focado, que é uma coisa que diz respeito somente a você, então nós vamos procurar entrar em contato de outra forma e tentar dar uma resposta à sua dúvida. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar da imigração em Portugal, aquela transição do CEF para a AIMA que aconteceu lá no final do mês de outubro. Portanto, podemos dizer que já se passaram 60 dias da nova agência para a imigração, para a integração, migração e asilo. É um nome bacana, um nome, né, que tem muito significado para o imigrante, mas, sempre tem um mas, que deixa muitas dúvidas, que deixa muita preocupação para quem está dependendo de processos que ainda são lá de 2022, 2000 e começo de 23 e durante o ano de 2023, que agora estão ali no limbo. Estão ali esperando que alguém abrace a causa do imigrante, que alguém se debruce sobre estes problemas e venha finalmente a encontrar uma solução. Porque uma coisa é certa: imigrantes em Portugal há, e muitos, e muitos. São necessários? São. São todos qualificados? Não. Então há muito trabalho a ser resolvido, há muita coisa a ser feita pelo Estado para tentar colocar o comboio, ou como nós dizemos aí no Brasil, o trem, nos trilhos, para fazer a coisa andar, para fluir, para que os processos finalmente comecem a tramitar de uma forma coerente e adequada ao volume de pretendentes, de pessoas que têm aqui os seus familiares e não conseguem resolver porque não se abrem vagas para reagrupamento familiar. Quer dizer, o pai está aqui, está legal, está tudo certo, trouxe a esposa, trouxe o filho, porque a lei permite, e agora ninguém dá residência para essa gente. Por quê? Pergunta ao Estado. E sente numa bela e confortável poltrona, porque 99% você não vai receber resposta. Você manda um e-mail para o antigo CEF e não tem resposta. Você manda um e-mail para a AIMA, não tem resposta. Você manda um e-mail para quem você quiser, não tem resposta. Atender telefone é outro problema. Existe sim, o telefone é aquele aparelhinho, né? Vocês conhecem o telefone. É lindo, é bonito, é moderno, está ali, à disposição, mas ninguém atende. Fazer o quê? Já era assim em 2021, 22, 23 e 24 que nos aguarde. A coisa não tem muito, não sei, está complicado. Então, infelizmente, tá? Nós estamos aqui tentando ajudar, tentando fazer o que é possível, e isto é reflexo
Perdoem os que não vão gostar do que eu vou dizer agora, mas é falta de organização, de estrutura do Estado, que há mais de 2 anos havia decidido encerrar um órgão e criar um outro, e desmantelou toda uma estrutura e que não consegue resolver agora a situação. Determinados processos que dependem de um requerimento, de uma decisão, de um deferimento, de uma declaração do órgão público para que eu possa fazer o outro processo em outro órgão. Ninguém me responde, ninguém diz nada, manda um e-mail, ninguém responde, vai até lá, doutor, isso aqui não, doutor, nós nem sabemos se somos nós que vamos ser responsáveis por isso. Isso aqui eu acho que vai ficar para resolver lá no outro órgão. Então nós não estamos dando atenção a esses casos. Mas escuta, vocês tiveram 2 anos para organizar isso. O Estado não conseguiu. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu vou trazer para vocês e vou deixar aqui embaixo do vídeo, uma matéria produzida pelo portal dn.pt, que é do Diário de Notícias aqui de Portugal, que trata desta matéria, que trata deste tema. Ou seja, 23 para 24, 60 dias de alteração, o que aconteceu, o que é o passado e o que é o futuro que nos espera. Se é, e podemos esperar coisas boas. Porque percebam, né? Tudo tem um tempo, tudo demora uma eternidade para acontecer. Quando acontece, faz de qualquer jeito, depois a gente vê como resolve. E aí vai mais um tempo. E aí ninguém sabe como resolver, porque as instruções não chegam para aquele indivíduo. Então, o coitado do atendente que está lá no balcão, que recebe a nós, imigrantes, a nós, advogados, doutor, lamento, doutor, não dá para tocar isso aqui. Estamos em dúvida. É melhor o senhor aguardar mais uns dias, mais umas semanas. É para a semana, é para o mês e é para o ano. É assim que funciona. Infelizmente. Infelizmente. Seja pedido de autorização de residência, seja artigo 15, seja renovação de título, seja nacionalidade, tudo. Nacionalidade existe em processo há mais de ano parado na bolinha 1. Ela não sai do lugar. Nem parece uma bolinha, né? Parece um quadrado, porque a bolinha rola e o quadrado não. Brincadeiras à parte, mas essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Processos há mais de um ano parado na bolinha 1. Não sai do lugar, o IRN não dá conta. O IRN não dá conta, a AIMA não dá conta, ninguém dá conta. E os imigrantes chegando. Vamos impedir a entrada dos imigrantes? Bom, tudo bem. Vamos olhar os números de contribuição dos imigrantes na segurança social para ver quanto que dá. Quem está mantendo este sistema? Mas aí lá na frente todos esses imigrantes terão direito. Ok, gente. E se fosse o português aqui trabalhando no lugar do imigrante, faria o quê? Contribui, porque lá na frente vai buscar o resultado. A questão é que falam que pode quebrar o sistema porque é o imigrante. Não é imigrante. Está trabalhando, está contribuindo, e se está contribuindo vai ter direito a um retorno lá no final. Se o cálculo atuarial estiver errado, então corrijam. Porque indiferente da nacionalidade do contribuinte, o Estado vai ter que tomar uma providência no futuro. Simples assim. Não é a nacionalidade que vai fazer diferença. É o contribuinte. Então, se nós temos um número alto de imigrantes contribuindo, é porque os portugueses não estão contribuindo. Onde estão? Não sei. Estão todos eles já, né, em casa, já não trabalham mais? Por que não contribuem mais? Quer dizer, perceba que a mão de obra hoje no mercado é muito alta se levarmos em consideração o número de imigrantes e o número de cidadãos nacionais portugueses. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Mas, vamos lá. O que esperar de 2024? O que acontece aqui? Eu vou colocar a matéria na tela para vocês e vamos então discorrer um pouquinho sobre aquilo que o portal DN Notícias trouxe para nós. Vamos lá. Novo ano vai começar com incerteza na área da imigração e os mesmos problemas de 2023. Eu acabei de falar isso para vocês. Muda o número do calendário, muda o ano. E os problemas vão continuar os mesmos. Do Alentejo ao norte de Portugal, trabalhadores estrangeiros enfrentam dificuldades semelhantes com os problemas mais graves
em algumas zonas que exigem respostas específicas por parte das autoridades. Não é que as autoridades não estejam se mobilizando. Sim, estão se mobilizando. São feitas diligências, são feitas intervenções, são detectadas verdadeiras máfias que trazem imigrantes ilegais para dentro do país. E vocês vão ver isso aqui na matéria, que trabalham de maneira subhumana, que trabalham à base de escravidão, podemos dizer, que desembolsam tudo aquilo que ganham para pagar aquilo que desembolsaram, porque alguém lhes antecipou, lhes prometeu. Trabalho em Portugal, veja só que coisa maravilhosa, está na Europa. Você vai para a Europa, você vai trabalhar em Portugal, você vai ganhar um bom salário. Quando o cidadão espera que ele vai botar o dinheirinho no bolso, não. Mas você quando veio para cá teve que pagar para isso, para aquilo. Então nós adiantamos todo esse dinheiro, agora você vai ficar aqui devendo para nós e você trabalha. É trabalho escravo. É trabalho escravo. Não tem outro nome. E são verdadeiras máfias. E a matéria traz isso para vocês. A preocupação das associações, investigadores e autoridades refletem a realidade no terreno, atualmente na área de imigração. De norte a sul do país, os estrangeiros sentem na pele os desafios que aparecem nos estudos e nos discursos políticos da campanha pré-eleitoral. Ainda tem mais esse detalhe, tem mais esse fator, vamos dizer assim, botar mais lenha na fogueira. Para botar mais lenha na fogueira ainda. O negócio a imigração já é um caso complicado. E ainda nós estamos numa campanha eleitoral, porque, gente, março nós temos eleições legislativas em Portugal. Então imaginem o que se põe, ou vou dizer melhor, o que se larga no ventilador, né, numa época destas, em que uns são favoráveis à liberação total da imigração, outros são completamente contrários, e existe a turma do meio, que quer colocar ordem na casa, digamos assim. Alguns problemas são comuns a todos, como o DN constatou nas diversas reportagens que realizou a respeito do tema. Vamos lá. Demora para obter os documentos, ficando presos, entre aspas, aqui no país. Constrangimentos no acesso à habitação, impossibilidade de reunir a família por falta de vagas para reagrupamento, por exemplo. Estes são alguns dos principais problemas. Tá? Ao que tudo indica, são problemas que em 2024 vão continuar. Essa é a péssima notícia. A acontecer e acumular-se, porque os imigrantes não param de chegar. Isto é fato. Além das dificuldades que unem a maior parte, né, da comunidade imigrante, existem as questões específicas que variam conforme a nacionalidade e a região em que escolhem para viver em Portugal. É um desafio, e é mesmo. É um desafio para as autoridades colocarem ordem nisso, porque não há controle. Esta é a verdade. Não se sabe nem exatamente quantos imigrantes estão aqui dentro, quantos dependem de um processo de reagrupamento familiar, porque não há vagas. Então, se eu consigo abrir vagas, imaginemos, tá? Faço votos que isto aconteça, que nós abríssemos um portal lá na AIMA, aonde todos os imigrantes que estão em Portugal e que necessitam de um processo de legalização através do reagrupamento familiar, pudessem inserir este pedido numa plataforma. Então, pelo menos eu teria uma noção de quantos milhares de imigrantes estão aqui e quantos estão dependendo deste processo. Porque a maioria tem reagrupamento familiar, é esposa ou filho, ou marido, filho. Então, pelo menos eu teria hoje não temos noção de quantos são. Porque não há esta informação disponível. Porque não há ferramenta que me permita saber quantos são aqueles que estão dependentes desse processo. Então, quando abrem 30 mil vagas, elas se esgotam em 2, 3, 4 dias. Vai dizer, mas doutor, 30 mil vagas é muita coisa. Mas no universo dos imigrantes que necessitam fazer este procedimento, isto não é nada. Isto não é nada. Aí tem o pessoal do artigo 15, que são familiares de europeus, que estão na mesma situação. Estão na mesma situação. Há uma fila imensa de pessoas que querem regularizar e não conseguem. Como é que o governo resolve? Baixa lá um despacho, um decreto, qualquer coisa, e diz assim, bem, todos que têm títulos válidos até essa data
prorroga vencimento automático até junho, depois até dezembro, e assim ele vai levando de rolo. A cada 6 meses ou a cada ano, baixa um decreto e diz, pronto, não se preocupe, o seu documento é válido. Sim, ele é válido, mas ele é válido única e exclusivamente em Portugal. Se eu tenho título de residência vencido, eu não posso deixar o território português. Eu não posso ir até a Espanha, eu não posso ir até a França, não posso ir até a Alemanha. Quero fazer turismo. Eu posso, inclusive, necessitar por questão de trabalho. Eu posso, inclusive, necessitar por questão de visitar um familiar que reside lá. Mas não. Como ele está vencido e prorrogado o seu prazo dentro de Portugal, fora não. Portanto, se eu chegar lá na fronteira e a Alemanha me pedir meu título de residência, eu vou apresentar o documento e eles vão dizer, senhor, isso aqui está vencido. Isso aqui não vale nada. O senhor faz favor, se retire daqui. Volte para Portugal. Perceberam o problema? Então, é por isso que eles usaram aquele termo ali que está escrito, presos. Porque, inclusive, os portadores de título de residência padrão europeu estão retidos em Portugal porque não conseguem renovar seus documentos. É assim. Este é o problema. No Alentejo, é uma realidade a atuação das máfias. Aqui vem toda uma noção para vocês daquele problema relacionado à imigração. Essa sim, uma imigração ilegal, porque ela vem para trabalho escravo, ela vem para trabalhar em condições subhumanas até. Tá? Então, tem aqui, depois, se vocês quiserem, façam uma leitura. Perspectiva, no ano que se aproxima, não há indicativos que a situação mudará. Na última mega operação realizada em novembro passado, Manuela Santos, diretora da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo, reconheceu que a criminalidade da qual os trabalhadores imigrantes são vítimas se pode mitigar, mas dificilmente acabará. Essa é a realidade. Quer dizer, eu vou lá, eu dou um jeitinho, eu abro um processo lá, chamo lá todo mundo para responder, os cabeças, os empregadores e tal. Alguns vão presos, outros não, uns entram. Tá? E o coitado do imigrante, alguns são acolhidos, outros não, enfim. Essa é a situação. Em Lisboa, onde está concentrada a maior parte dos estrangeiros do país, também são verificadas jornadas exaustivas em áreas como a restauração, com baixos ordenados e trabalhos precários a recibos verdes. Como consequência, segue-se a superlotação nas casas, pela impossibilidade de arrendar uma habitação melhor e o risco de exclusão social. Gente, é difícil você chegar aqui em Portugal, num restaurante numa grande cidade, você encontrar um português fazendo o serviço ali, de atendimento ao cliente, ao turista. É indiano, é paquistanês, é brasileiro, é marroquino, tem de tudo, menos um português. É raro. Não estou dizendo que não exista. Estou dizendo que é raro. É imigrante que se sujeita a trabalhar em determinados locais, com um determinado salário, com um determinado horário e sob determinadas condições. Então, você se submete a isto. E isto é um outro problema que o Estado tem que resolver. Mas, como disse no caso anterior, né, do Alentejo, vão conseguir mitigar, mas não vão conseguir resolver isto. Não a curto prazo. Não é mudando. Não é o próximo governo, seja ele de direita, de esquerda, não sei, não importa. Venha quem vier, não vai ter solução na manga. Ele pode iniciar um processo de remodelação, mas percebam, até discutir as novas regras, passar no parlamento, ir para o presidente da República promulgar, voltar para o parlamento para publicar depois no diário e ainda depois regulamentar, são 5 passos. 5. E isto demanda de tempo. Colocado na ponta do lápis, isto leva 1 ano para acontecer. E aí, então, se começam a trazer as iniciativas, começam a trabalhar o assunto. Complicado, e não é pouco, é bastante. Imigração em números 2023, foi esse o resultado
de um estudo, esse é o estudo, é chamado assim, o setor de serviços entraria em colapso sem o trabalho dos imigrantes. São brasileiros, indostânicos, angolanos e outras regiões do globo que ajudam a fazer a girar a máquina do trabalho na capital. Não é só na capital. Se você sair de Lisboa e for a outras regiões aqui de Portugal, você vai encontrar a mesma situação. Quanto mais ao interior você for, menos imigrantes você vai encontrar nestas áreas, né, nestes setores da economia. Mas vai encontrar. Com certeza vai. No centro e norte do país, a situação é semelhante, especialmente no que diz respeito à habitação e à precariedade laboral. A habitação é aquele problema. Chega, não ganha um salário adequado, o mercado está hiperinflacionado com relação ao valor dos arrendamentos. O que acontece? Uma casa que comportaria 5 pessoas tem 20, 30 ou mais pessoas no mesmo endereço, na mesma morada. Estão dividindo quarto, casa de banho, cozinha e demais dependências, porque não tem condições. E isto torna-se um problema social. Torna-se um problema social quanto à segurança dos próprios e dos demais. Torna-se um problema social com relação à saúde dos próprios e dos demais, porque não há condições mínimas de terem o conforto que lhes é necessário. Isto tudo por questões que são oriundas lá do processo de imigração, que depois desembocam em vários outros setores, em várias outras situações, na vida, no cotidiano em Portugal. É fato. Portanto, como diz a própria matéria, não para de chegar gente, não para de vir imigrante. Muitos vêm realmente, alguns, né, asilo. Gente, nós estamos vivendo guerras, nós estamos vivendo fome em muitos países, nós vivemos secas em muitos países, nós vivemos uma série de situações em vários pontos do globo que fazem com que as pessoas acabem se desesperando. Chegou um momento em que ela faz qualquer coisa na vida para tentar melhorar. Ela e a sua família. Mas aí, por outro lado, nós temos os problemas na porta de casa. Índices de criminalidade aumentam nos mais variados setores. Tá? Aí vem a questão da discriminação, da xenofobia e tudo mais que também se apresenta. Né? Enfim, resumindo a missa, nós podemos dizer que para 2024 não se esperam grandes alterações na questão dos atendimentos. Aliás, existe um pacote de medidas que foi aprovado pelo governo no final do mês de novembro, mas que ainda não está público, tá? Delineado, ainda não sabemos o que tem dentro desse pacote, é um pacote surpresa, digamos assim, uma série de medidas, certamente, que devem ser implementadas no decorrer do ano. Promessa de político. Político é assim, ele promete. Bom, depois a gente vê se consegue resolver ou não. Se deu certo ou se não deu, a gente vai descobrir lá na frente. Então é triste, mas é a realidade. Tá? Fechar o ano de 2023 com uma situação como estas. Gostaríamos de estar aqui dizendo para vocês que em 2024 vai melhorar. Em 2024 nós vamos ter um portal novo lá no AIMA para fazer manifestação de interesse, que não vai mais ter fila para fazer reagrupamento familiar, que vai ter vaga para todo mundo, que nós vamos ter um portal lindo, maravilhoso e eficiente, onde todos podem inserir seus dados, seus documentos, e que as coisas vão andar, vão fluir, e que você tenha pelo menos um protocolo e você saiba onde que está seu processo, em que estágio que se encontra o seu processo, que o IRN, que recebeu uma série de incumbências com esta transição, que também não tem gente que não dá conta, né, consiga fazer aqueles processos que estão lá na bolinha 1 há um ano, né, que consigam fazer esses processos caminharem. Já mudou alguma coisa no IRN? Mudou. Parabéns. Ótimo. Já temos a condição de colocar um processo por meio eletrônico, advogados e solicitadores, né? Já temos condições de acompanhar a evolução deste processo, assim como o interessado também tem, isso ele já tinha antes. Tá? Nós temos controle um pouco maior sobre isto,
Na realidade, por quê? Porque tiramos uma parte da incumbência do próprio IRN que veio para os advogados e solicitadores. Porque a digitalização que antes era feita por eles é feita por nós, mediante condições e regras. Tá? Nós é que temos a guarda de documentos e não mais o IRN, em determinados processos. O IRN, por sua vez, vai ter acesso a uma base de dados e de informações que antes tinha que pedir para este órgão, que o órgão tinha que responder, e por isso, evidentemente, as coisas não funcionavam. Por isso, aquele processo está lá na bolinha 1. Esperemos que agora, com esta nova ferramenta, o IRN consiga ter realmente acesso e as coisas andem um pouco mais rápido. Mas é o que esperamos. Tá? É a expectativa. Dizem que a ferramenta está criada aqui, o acesso está liberado. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui para diante. Então, o que esperar de 2024 com relação à imigração em Portugal? É uma interrogação, é uma questão aberta. A interrogação é enorme, porque, além de tudo isto, que se iniciou há mais de 2 anos atrás, para chegar aqui e não ter solução, ainda temos pela frente uma troca de governo. E não se sabe o que vai acontecer. Se vão entrar novos governantes com uma linha de raciocínio e uma linha ideológica, uma linha que leve a continuidade do serviço e da forma como a imigração é tratada, ou se vem um grupo que vai tratar do assunto de uma maneira um pouco mais moderada, ou se vem um grupo com mais extremismo, com mais linha dura, e que a imigração tome um rumo completamente diferente do que vem até hoje. Uma coisa é certa, ela não acaba. Não vai acabar. Agora, como será gerido daqui para frente? Não se sabe. Então, fique atento, fique ligado. Se inscreva, mais uma vez eu vou dizer, se inscreva no canal, que a gente vai mantendo vocês informados a respeito de tudo aquilo que pode e de tudo aquilo que acontece dentro desse segmento, que é a imigração. A todos vocês, deixo um voto de um feliz 2024. Eu diria, talvez durma com esse barulho, não é? Porque a coisa não está fácil. Mas desejamos um 2024 cheio de novas energias, de novas alegrias, de novos projetos, que pelo menos uma parte disto se resolva efetivamente em 2024 e que as coisas corram bem. É o que nós desejamos. Então, a todos vocês, um grande abraço, um feliz 2024. E lembro, inscreva-se no canal, dê o like aos vídeos, marca o sininho no YouTube e fique atento. Se liga no canal, que tendo novidades, nós passamos para vocês. Um grande abraço a todos, feliz 2024 e até lá.